pessoal. Então, hoje no episódio do Gene Highlights, a gente está gravando aqui direto do curso europeu de neuroradiologia, né, o módulo aqui na América Latina, aqui em São Paulo. A gente conversou um pouco há algum tempo sobre os novos trials de stroke. E a gente conseguiu um tempo para que as perguntas de vocês fossem respondidas pelo Dr. Raul, que cedeu um pouco do tempo, é um dos líderes mundiais na pesquisa de stroke. Muito obrigado, Raul. Grande prazer. Obrigado pela oportunidade. E eu vou diretamente fazer algumas perguntas que surgiram durante a nossa discussão. Uma delas foi a respeito da pseudo-oclusão. Quando o paciente chega no evento isquêmico, no stroke, a gente faz a angiotomografia cervical intracraniana, às vezes parece haver uma obstrução na carótida cervical e o radiologista não fica sabendo como lidar com isso, porque isso pode atrapalhar na neurointervenção, certo? É uma pergunta excelente, principalmente porque alguns dos estudos iniciais eles usavam a oclusão em tandem como uma exclusão para a trombectomia, que a gente hoje sabe que não é uma boa ideia na realidade. Os pacientes que têm essa oclusão em tandem, quer dizer, a carótida extracraniana e uma oclusão intracraniana a nível da carótida ou da artéria cerebral média, tem um grande benefício com a trombectomia, tão grande quanto os pacientes que não têm a lesão em tandem. Mas do ponto de vista prático, é um problema muito importante, é uma das limitações dos métodos não invasivos de imagem. Então, quando a gente escreveu um artigo a respeito disso no jornal Stroke em 2017, onde a gente analisou os pacientes com oclusões isoladas intracranianas. Então, eram pacientes que a gente sabia, pelo procedimento invasivo, que esses pacientes não tinham uma lesão cervical e a lesão era somente no segmento intracraniano. O que é que aconteceu? 45% aproximadamente desses pacientes com lesão isolada no segmento intracraniano da carótida, eles tinham uma imagem de pseudo-oclusão cervical. Quer dizer, na angiotomo, você tinha uma imagem que sugeria que a oclusão seria na carótida cervical proximal ou ao nível médio, mas definitivamente no segmento extracraniano da carótida. O que foi mais interessante é que a gente constatou que quando a gente fez então a angiografia convencional nesses pacientes, 70% desses pacientes que tinham essa pseudo-oclusão extracraniana ou cervical, na angiografia convencional também apresentava essa pseudo-oclusão cervical. E o gold standard, o único método de realmente você ter certeza que o sítio de oclusão desses pacientes é intracraniano isolado, seria então com a exploração com microcateter, onde você leva o microcateter até o segmento intracraniano, faz então uma angiografia suprasseletiva com microcateter, e nesses casos então você vê a oclusão ao nível intracraniano e o contraste refluindo na carótida extracraniana. Então, esse é um artefato de fluxo, Obviamente, esses pacientes têm uma oclusão intracraniana, existe então uma coluna de sangue não opacificado, e quando você faz a imagem contrastada ou para angiotomo ou para a angiografia convencional mais proximamente, aquele contraste ele não consegue penetrar até em cima. Bem, algumas técnicas para tentar melhorar a acurácia desse diagnóstico seria você fazer a imagem retardada na angiotomo, você faz sua primeira angiotomo e repete a angiotomo logo após a angiotomo, é uma imagem não contrastada, esse ponto, tentando então capturar a penetração retardada do contraste. Ou nos casos que se fazem CT perfusão, você vê, então ali na base do crânio se existe uma imagem retardada de penetração do contraste. Outras coisas que podem ajudar, obviamente, é uma presença de calcificação importante no bulbo da carótida ou a imagem de um duolumen, O primeiro caso sugeria, então, uma oclusão aterosclerótica cervical, o segundo caso, uma oclusão por dissecção. Mas na ausência desses sinais, eu acho que deva ser parte do diagnóstico diferencial dessa potencial oclusão extracraniana. Eu acho que o neuroradiologista diagnóstico deva mencionar que esse diagnóstico tem que ser feito com um pouco de cautela, porque em torno de
45% dos casos de oclusão isolada intracraniana você pode ter uma Pode pseudo-oclusão. Então é importante frisar isso no laudo, que pode não ser uma obstrução verdadeira. Né? Exatamente. Isso ajuda então os colegas do time da neurovascular e da neuroendovascular para programar então o procedimento deles. Legal, esclareceu bem uma das dúvidas. E a outra dúvida que surgiu também em relação, agora com a utilização da angiotomografia pelo celular de 2015, agora com a perfusão, mudou bastante, né, o workflow do atendimento do paciente com um AVC isquêmico agudo. E qual é o papel do radiologista nesse novo processo? Essa é uma pergunta excelente e é um campo extremamente dinâmico, né? Inclusive, coisas mudaram tão recente como 2 semanas atrás. Bem, acho que a gente tem que definir um pouco as janelas terapêuticas, né? Acho que nas primeiras 4 horas e meia, onde o TPA endovenoso é indicado, né? É muito importante que a gente entenda que tempo é cérebro e a gente tem que fazer esse diagnóstico bem precoce e a infusão do TPA o mais precoce possível. E a imagem avançada não deva retardar, então, a administração do TPA endovenoso. Eu acho que cada vez mais os grupos de radiologia diagnóstica e o grupo da neurologia vascular têm que trabalhar junto. Eu acho que a sala de tomografia ela tem que se transformar, né? Eu acho que idealmente esses pacientes eles devam ser trazidos direto para a sala de angiografia sem passar pela emergência, né? A não ser que o paciente esteja altamente instável, né? Mas ele deve ir direto para a sala de tomografia, receber uma tomografia não contrastada, naquele momento que o paciente, então, forma os critérios para o TPA é administrado. Na sala mesmo, na sala de tomografia, o bolus é administrado e no segundo momento, então, se faz a angiotomo e potencialmente uma tomografia de perfusão. Algumas coisas a gente tem que salientar, né? Eu acho que a tomografia de perfusão vai crescer o papel no AVC agudo. A gente já sabe pelos estudos Dawn e Diffuse 3, né, que as oclusões de grandes vasos entre 6 e 24 horas se beneficiam dessa avaliação para você encontrar um clinical image mismatch ou um perfusion image mismatch. Mas uma coisa que é mais recente são os resultados do estudo Extend, né, que olhou então ao tratamento com TPA endovenoso entre pacientes entre 4 horas e meia até 9 horas depois do último tempo visto na linha de base, incluindo os wake-up strokes, usando então CT perfusão com o perfusion image mismatch com a razão de 1.2 e um tamanho absoluto de mismatch maior do que 10 cc's, né, com core menor do que 70 cc's. Esse estudo foi positivo, mostrou realmente uma vantagem do TPA endovenoso, inclusive em pacientes que tinham lesões de grandes vasos. No entanto, um dos critérios de exclusão desse estudo seria o uso da trombectomia. Então, como é que a gente está começando a abordar essa doença? Bem, se o paciente é um wake-up stroke, se é um paciente que está na janela retardada e tem grandes vasos, ele iria então para a trombectomia. Se ele não tem grandes vasos, hoje a gente sabe que o TPA endovenoso é uma boa opção. O TNK, ou TechNet Place, parece ser também uma alternativa ao TPA endovenoso que a gente está avaliando. E o último comentário é o uso da ressonância, né? Um outro estudo chamado Wake Up Stroke mostrou então que em pacientes que têm um flare de WI mismatch, né, que não é um biomarcador de viabilidade tecidual, mas é um biomarcador de tempo, né? Esses pacientes a gente sabe que esse mismatch existe naquela fase precoce, entre 4 a 6 horas, e esses pacientes também parecem se beneficiar do TPA endovenoso. Se não tiver a obstrução proximal, né? Senão ele cai naquele outro grupo de pacientes que iriam para a trombectomia, exatamente. E estudos futuros estão até explorando se faz sentido fazer um bridge nesses pacientes. Tem um estudo que chama Timeless, que vai começar agora na América do Norte, nos próximos vários meses, que vai dar TNTech Place ou placebo nesses pacientes na janela expandida de 4 horas e meia a 24 horas, na presença de um mismatch antes da trombectomia.
Excelente. Acho que as principais dúvidas foram esclarecidas que vocês mandaram, então a gente solicita, né, qualquer dúvida que na discussão que surge, vocês podem mandar para a gente. Nem sempre a gente vai ter uma explicação tão brilhante, uma pessoa tão importante aqui do nosso lado, mas muito obrigado, Raul. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar. Então.